Muito obrigado, boa tarde a todos. Acho que a gente vai ter que fazer um esforço para chamar o coffee break, terminar o break do coffee, para a gente ter o nosso público de volta. Mas eu queria agradecer bastante à Apex, presidente Jorge, ao BID pelo convite. Um prazer enorme fazer essa moderação. Um prazer maior ainda ter aqui 3 associados da Amcham, Scala Data Center, Microsoft, EM, e um parceiro e amigo de trabalho que é o BID. Nós vamos tratar nesse painel sobre o Brasil como destino dos grandes investimentos, a razão de ser do BIF, né? Falar de investimentos e atrair investimentos. E eu gostaria de contextualizar essa discussão com 2 dados. Um dado que eu acho que já foi explorado bastante hoje, mas que é pertinente trazê-lo novamente, que é um dado de retrovisor, retrospectivo, né? O Brasil é um grande país atrator, que atrai investimento estrangeiro direto. O dado mais recente, publicado pela UNCTAD, 2023, o Brasil atraiu 66 bilhões de dólares, ficou em 5º lugar, mas constantemente está no ranking dos maiores países que atraem FDI. E um dado que talvez seja o mais importante para essa discussão, que é o dado prospectivo. É o dado que indica como está o termômetro mais atual de atração de investimentos. E aí eu vou fazer menção a um estudo que foi feito pela Apex e pela Amcham, que é o mapa bilateral de investimentos, né, presidente? Nós lançamos na Amcham aqui no Brasil, lançamos em Nova York no mês passado, e que fala que, olhando os últimos 10 anos, em 2023, foi o ano em que o Brasil teve o maior número de projetos de investimentos anunciados, projetos Greenfield, 126 projetos, que dá, então, a tônica do que a gente está observando daqui para frente. Então, com esse contexto, eu queria pedir para cada um aqui comentar um pouco o que a sua empresa tem feito em termos de investimentos, né, e por que a escolha do Brasil, né, o que levou, qual foi o diferencial do Brasil que motivou a atração desse investimento. A gente está falando de empresas aqui que são globais, poderiam alocar esse investimento em outro lugar, fizeram uma escolha consciente de colocar esse investimento no Brasil. Então, seria importante para a gente entender um pouco a racionale desse processo de decisão. Vou começar com o Marcos aqui à minha esquerda. Obrigado, Abrão. Prazer estar com os painelistas, Tânia, Fabinho. A decisão pelo Brasil, na verdade, foi a decisão de uma oportunidade vislumbrada em 2019, quando a gente visualizava que o mercado de hyperscale, aquele que atende os grandes clientes como Microsoft, Amazon, Google e Oracle, ainda não estava presente no Brasil e na América Latina de uma maneira geral, da forma que já estava presente na Europa e nos Estados Unidos. Quando você usa parâmetros de comparação, que você leva em consideração PIB, GDP, você leva em comparação atividade econômica, concentração de usuários conectados. O Brasil é entre o 3º e o 5º maior consumidor de redes sociais e é o país que passa o maior número de horas conectado na sua população média. Quando você combina esses 2 fatores e você faz uma comparação, a gente, em 2019, estava 1,17 atrás dos Estados Unidos na quantidade de acessos à cloud, ou seja, a quantidade física de data centers que suportavam a cloud, e 1/8 atrás da Europa. Então, a tese inicial era basicamente uma tese de play catch-up, ou seja, como é que a gente se posiciona, criando os aeroportos que iam receber os aviões dos hyperscales quando o mercado de cloud avançasse. E 3 fatores fariam com que esses investimentos acontecessem. Um deles é a latência, ou seja, de maneira bem leiga, o tempo para o dado ir e voltar. E aí, como a gente não consegue renegociar as leis da física e mudar a velocidade da luz na fibra, você precisa encurtar. Então, você precisa colocar o data center muito próximo de onde um dado é coletado e onde a informação vai ser consumida. Então, essa era uma variável super importante. Uma segunda variável é a variável da soberania de dados, ou seja, regulações no mundo inteiro, cada vez mais, no Brasil, LGPD, cada vez mais trabalhando para garantir que você tenha uma regulação sobre a forma como os dados são tratados, armazenados e acessados dentro do país, e uma terceira, instabilidade cambial.
Os CIOs que lá em 2013, 2014 decidiram migrar para a nuvem e apresentaram para os seus conselhos 23% de redução no TCO na época, hoje apresentam em reais uma conta 189% maior. Então era impossível que você pudesse continuar importando o cloud. E a gente viu aqui, como provedor de infraestrutura, a oportunidade de colocar uma infraestrutura de classe mundial que pudesse suportar. Então, a gente deixou de ser um mercado que explorava data centers compartilhados e se apresentou como um player que podia colocar data centers dedicados a esse determinado segmento. A pandemia não estava no nosso plano de negócio, a gente lançou a empresa em abril, mas o investimento começou em dezembro. Só que quando a pandemia veio, o fator, ela serviu como um catalisador. Todos aprendemos que não existe mundo sem digital. E aí essas mesmas variáveis se aceleraram, mas uma quarta variável entra nesse jogo, que é a necessidade de liberar espaço nos data centers norte-americanos que proviam serviços de data center para os nossos clientes aqui. Porque a demanda por baixa latência lá de aplicações mais maduras, empresas cuja jornada para o digital já estava mais avançada, começaram a exigir. E esse chega depois agora com inteligência artificial, na grande oportunidade que a gente tem, em que você multiplica agora de 3 a 7 vezes a demanda por data center, só que com um benefício para o país gigantesco do ponto de vista de competitividade. A latência já não é mais o grande driver, porque as cargas de inteligência artificial você consegue quebrar ali em 2 grandes blocos. O training, o machine learning, que a gente chama, que é o processo de capacitar algoritmos que vão aprender e criar modelos que vão ser replicados para serem consumidos depois no inferencing, nas pontas. E hoje, cerca de 60% das cargas de inteligência artificial, você conseguiria rodar cargas americanas aqui. Só que, nesse momento, a gente tem uma deficiência da rede de energia do grid norte-americano, que aponta para um buraco de 6 a 8 gigas enquanto a gente fala, e no Brasil a gente tem entre 10 e 12 gigawatts disponíveis na transmissão e nas subestações instaladas no Brasil, com um grande problema no setor elétrico, que é geração acima da demanda. A gente tem entre 2 e 4 gigawatts de energia renovável sendo gerada ou compromissada para ser gerada por investimentos já iniciados, que não tem cliente a partir do ano que vem. Então, você soma a nossa capacidade de entregar o que a demanda lá fora exige, e aí a gente tem a oportunidade única de transformar, inverter aquela curva. A oportunidade que a gente viu era de fazer com que o Brasil fosse autossuficiente na produção de data centers, parando de importar. Agora a gente tem a oportunidade de exportar energia com valor agregado de data center para atender o mercado norte-americano. Essa foi a tese que a gente viu. Até agora, a Scala investiu 10 bilhões de reais no Brasil. A gente opera Brasil, México, Chile, começa a Colômbia agora. Tem comprometido, já contratados, mais 27 bilhões de investimentos no Brasil, num plano de negócios que leva a gente a 10 bilhões de dólares, sem contar a cidade do AI, que a gente lançou no Sul, você acompanhou, em que os investimentos podem chegar a 50 bilhões, com 4,7 GB. É hoje o maior projeto de data center do mundo, é a Scala AI City. Então, a gente é super animado, como empreendedor teimoso. Eu brinco que o empreendedor começa maluco, é promovido a teimoso, e aí, conforme vai avançando, é resiliente, e lá no final é visionário. Eu espero que a gente tenha a ajuda do governo e dos brasileiros, da indústria, para que a gente seja promovido a visionário. Por enquanto, eu sou só teimoso que levanta dinheiro e investe nessas maluquices. Muito bom. É aquela evolução do empreendedor, aquele quadro da evolução humana. Muito bem. Tânia, Marcos comentou sobre inteligência artificial. Microsoft, uma empresa líder nessa área, anunciou um investimento bilionário em inteligência artificial. Conta para a gente um pouco mais sobre esse investimento e também por que a escolha do Brasil para alocar esse valor. Obrigada. O Marcos já deu uma aula aqui do ponto de vista técnico do porquê a gente trazer a capacidade de processamento e armazenamento de dados para o Brasil. Mas a Microsoft está presente no nosso país há 35 anos. E a gente vem investindo em infraestrutura para poder atender os clientes brasileiros desde então. Os data centers nós construímos aqui a partir de 2014 e a gente vem investindo aí em parceria com a Scala e com outros players. A gente veio expandindo as nossas operações, o tipo de servidores que a gente tinha dentro dos data centers, até porque a maturidade do Brasil na adoção ou na jornada de transformação digital, porque era isso que a gente falava há mais ou menos 5 anos, né? Ela estava crescendo e ela foi acelerada, o Marcos também comentou, com a pandemia. Então, todo mundo passa a ter o digital como um core da sua companhia. A gente fala na Microsoft que toda empresa está virando uma empresa de software.
Aí vem a inteligência artificial e ela traz uma possibilidade de ganhos de produtividade e competitividade incríveis para qualquer negócio, de qualquer tamanho e de qualquer segmento. Então, a gente fala de aplicações dependentes ou não de latência. A gente fala nos requisitos regulatórios, então residência de dados é um requisito regulatório. A gente fala no governo brasileiro liderando o ranking governo digital. O governo brasileiro acelerou muito nos últimos anos na adoção e criação de serviços digitais. Então, tudo isso demanda infraestrutura. Aí, há 2 anos, exatamente 2 anos, quando veio o advento da IA generativa, que faz com que a IA saia da sala dos técnicos e invada as nossas casas, faz com que a gente dê um novo salto. E aí, de novo, com possibilidades de ganho de produtividade gigantescos. E aí a Microsoft vê a necessidade de acelerar investimentos em partes estratégicas do mundo, e o Brasil é uma delas. Então, o Brasil é uma delas pela rápida adoção de tecnologia. Também foi uma das escolhas, porque o setor financeiro, no mundo de TI, é um dos grupos de clientes mais potentes, e o mercado financeiro brasileiro é extremamente sofisticado e vê um potencial de transformação incrível com a IA generativa. Então, para apoiar esses clientes com suas aplicações transformadoras. E a gente viu também que o potencial da IA trazer para a economia brasileira a possibilidade de capturar ganhos de produtividade e, consequentemente, competitividade que há muitos anos a gente não via. Isso até aplicado à indústria brasileira, que vem sofrendo nos últimos anos com perda de competitividade. Então, a Microsoft traz esses investimentos para que as empresas que estão presentes no Brasil e para as empresas dos países vizinhos possam usufruir de tecnologia de ponta e, aí sim, trazer ganhos de produtividade para o seu negócio, e isso tem impacto direto no crescimento do PIB. Mas só isso não é suficiente. A gente entende que existem outros, podemos dizer, bloqueios para o avanço da tecnologia, e um deles é a capacitação profissional. Então, você criar hubs de inteligência artificial, você criar condições de capacitação profissional, também são extremamente relevantes, porque não basta ter a infraestrutura se você não tiver pessoal qualificado para fazer a adoção dessa tecnologia. De novo, todas as nossas empresas estão nessa jornada de adoção de inteligência artificial. Então, a gente precisa elevar o nível dos brasileiros e brasileiras de conhecimento, com níveis de especializações diferentes. Então, além do investimento de 15 bilhões de reais para os próximos 3 anos, a gente traz aqui investimentos para treinar pelo menos 5 milhões de pessoas em inteligência artificial. Nosso programa de capacitação profissional na área de TI ele é super forte, super sólido. Nos últimos 4 anos, nós já atingimos mais de 13 milhões de brasileiros, mas aí passando desde letramento digital até ciência de dados, e agora o foco é esses 5 milhões de brasileiros, para que eles possam aí nos ajudar a adotar inteligência artificial e nos ajudar a sermos mais competitivos. E eu acho que aí você entra num ciclo virtuoso. E, por fim, um fator importantíssimo que eu acho que o Brasil precisa aproveitar mais, porque, como o Marcos falou, com a inteligência artificial, não são todas as aplicações que são sujeitas à latência. Então, tem muita coisa que a gente poderia ser fornecedor de inteligência artificial verde, porque essa é uma tecnologia que consome muita energia, e quando você fala em rodar nos Estados Unidos, rodar em outros países onde a matriz energética ela é baseada em combustíveis fósseis, isso distancia cada vez mais as empresas em sua capacidade de atingir seus compromissos de net zero. E hoje a gente tem uma ferramenta, um ativo, nós brasileiros, temos um ativo incrível, que é a nossa matriz energética, que precisa continuar, a gente precisa de continuar com investimentos, porque ela por si só tem excesso de energia, mas tem vários outros desafios, mas esse é um fator importantíssimo, onde o Brasil poderia, sim, ser um provedor global de inteligência artificial verde. Eu acho que o Brasil precisa buscar a sua vocação do século XXI. Então, não é olhar para um setor industrial ou outro, e eu estava falando no painel anterior, não é uma questão de incentivos, mas é uma questão de identificação da vocação que Brasil a gente quer para o futuro, para aí sim você construir todos os habilitadores para que essas novas indústrias entrem, e a gente não seja apenas provedor
de pequenos serviços ou provedor de matéria-prima. Eu realmente gostaria de ser provedora de cérebros e inteligência artificial e de machine learning aí, ou de IA generativa treinada para qualquer aplicação no mundo. E a gente tem esse potencial. Muito bem. Então, aqui também estamos no finzinho ali do ciclo do empreendedor visionário, olhando o que o Brasil tem de potencialidade. Já chegou lá. Fábio, GM está na iminência de completar 100 anos de presença no Brasil, também renovando o seu compromisso de investimentos no país. Divida conosco qual é a visão da GM para a sua presença e participação aqui no país em termos de investimentos. Boa, obrigado, Abrão. Antes de tudo, boa tarde a todas e a todos. Homenagem especial à plateia que está aqui agora, né, resiliente e resistindo à tentação do coffee break para ouvir a gente. Obrigado pelo prestígio da presença de vocês. Cumprimentar Abrão, meu amigo querido Marcos Pego, parabéns pelo sucesso. É um empreendedor serial, uma pessoa das mentes mais brilhantes que eu conheço, que hoje está, de fato, mostrando a que veio, né, trazendo para o Brasil toda a sua genialidade. Espero que você tenha cada vez mais sucesso. Tânia, representante de uma empresa que eu admiro demais, prazer em tê-la comigo. E nosso amigo Fabrício do BID, Apex e BID, parabéns pela organização desse evento. Eu sou um fã da Apex, já há muitos anos trabalho em parceria com vocês, e vocês estarem na 7ª edição do BIF é uma demonstração inequívoca do sucesso do trabalho, então desejo que vocês sigam prosperando e ajudando a empresa a investirem cada vez mais no país. Feito esse breve introito, a GM, de fato, ano que vem, dia 26 de janeiro de 2025, faz 100 anos de Brasil. 100 anos de presença ininterrupta, passamos por todos os ciclos políticos, econômicos, sociais, sem nunca ter deixado de fabricar no país. Eu acho que, por si só, isso é um compromisso inequívoco, né? Um resultado inequívoco do nosso compromisso com o Brasil. E é um compromisso esse que vem aliado não só a investimento, mas a uma busca incessante por transformar o Brasil num hub de produção e exportação de veículos. Nós temos mão de obra qualificada, nós temos engenheiros, nós temos, né, já virou clichê, né, dizer que a gente tem uma matriz energética, né, muito renovável. Eu diria que, para o setor automotivo, não existe país nenhum que tenha a possibilidade de descarbonizar sua indústria automotiva com a velocidade e com o diferencial competitivo que o Brasil tem, com a sua capacidade não só de gerar energia de forma renovável, mas com o desenvolvimento tecnológico do etanol, dos biocombustíveis, fazer isso de maneira a impulsionar e a, inclusive, exportar essas tecnologias para outros países. A GM, este ano de 24, conclui um ciclo de investimentos de 10 bilhões de reais, que foi utilizado para modernizar nossas plantas, investir em sustentabilidade, desenvolver e criar novos produtos 100% brasileiros. Nós temos o índice de conteúdo local, talvez o maior do Brasil. Grandíssima parte dos nossos fornecedores estão aqui. Então, a gente não investe apenas, né, na montagem de veículos, que é o que sugere, né, a palavra montadoras, mas a gente desenvolve uma cadeia infinita, a gente investe em tecnologia, a gente investe em formação. Acreditamos demais, né, que esse país tem condições de prosperar a indústria automotiva por muitos e muitos anos ainda. Então, esse ano a gente anunciou 6 veículos, 2024, e no início do ano, na presença do presidente Lula, anunciamos a primeira parte do novo ciclo de investimentos. Parte essa que monta aí a um valor estimado em 7 bilhões de reais, e primeira parte importante, porque a gente está acompanhando e está protagonizando um trabalho bastante intenso com o governo brasileiro para tentar justificar uma segunda parte, que eu costumo dizer que ano, né, de centenário é ano de festa. Então, a gente pretende ter a possibilidade de anunciar essa segunda parte do ciclo de investimentos no ano que vem. Estamos apostando muito na eletrificação, agora com uma visão bastante própria para o Brasil, uma visão de transição, também apostando na hibridização. E, recentemente, anunciamos, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e depois do ministro Alckmin, que a GM Brasil fabricará os primeiros carros híbridos flex do mundo. Isso para a gente é muito importante, né, um atestado claro em relação ao nosso compromisso com o país, além, obviamente, do diferencial importante que a gente tem aqui na nossa matriz energética, mas mostra que a corporação está bastante interessada em ver essa tecnologia prosperar para que ela seja utilizada como uma tecnologia de exportação para outros mercados também. Então, concluo aqui, Abrão, e passo, né, para você de volta a bola, mas, mais uma vez, mostrando a nossa crença
no nosso país, com uma perspectiva importante de futuro. A gente entende que o Brasil tem feito reformas macroeconômicas, reformas estruturantes importantes para ajudar a gente a se posicionar e a justificar esses investimentos, né? Desde o início, e não é um comentário partidário, pelo amor de Deus, mas desde o início deste governo a gente viu movimentos importantes nesse sentido, né? Tivemos a aprovação da nossa política automotiva, o Mover, tivemos recentemente a sanção de um projeto de lei importante para aumentar, né, a quantidade de biocombustível nos combustíveis fósseis, o projeto Combustível do Futuro. Tivemos uma série de movimentações aí que, obviamente, impactam todos os setores para diminuir e simplificar a nossa carga tributária, como a reforma tributária. Temos pontos a melhorar, adoraria poder falar sobre isso depois, mas encerro por aqui. Perspectivas boas e feliz por estar aqui. Perfeito, muito obrigado, Fábio. Então, bem, três exemplos concretos de investimentos em curso no Brasil, que eu acho que tem em comum uma avaliação sobre as oportunidades que a economia e o mercado brasileiro oferecem, e, para usar a expressão da Tânia, a vocação, né? A gente está falando de áreas distintas, mas olhando como transversalidade a vocação do Brasil como uma potência verde, sustentável, renovável. Então, agora, Fabrício, trazendo o BID para a conversa, e tendo um olhar um pouco mais abrangente, né? A gente ouviu hoje o Morgan na abertura comentando, fez uma leitura bastante positiva do cenário econômico no Brasil. Compartilhe conosco como que o BID tem ajudado a aproveitar essas oportunidades a partir da sua atuação. Abraão, obrigado pela gentil introdução. É uma grande honra estar aqui na 7ª edição do Brasil Investment Forum. Me van a perdonar por este portuñol avanzado de un hermano uruguayo, mas voy a intentar. Quiero agradecer también por este BIF, esta plataforma poderosa, Apex, presidente Viana, Ana, un parcero histórico de este fórum que coincido, es una plataforma muy poderosa para mostrar el potencial de Brasil en materia de comercio e investimento. Comercio internacional, investimento, enfrenta obstáculos en las arterias, que son los costos administrativos, burocráticos, regulatorios, de información. Esos son obstáculos que elevan los costos y inhiben ese comercio. Y ahí, mencionando los ejemplos concretos, vale resaltar la coincidencia con la administración de este gobierno, particularmente con el MIDICI, con el vicepresidente y ministro Alckmin, con el cual desde un comienzo estamos haciendo algunas iniciativas muy concretas para reducir esos costos. Una de ellas es la implementación do nuevo proceso de programa de portal único de comercio exterior. Simplemente ahí se plantea reducir de 9, 10 días a 4 o 5 la implementación de los procesos de comercio exterior para el 2025. Métricas muy tangibles, programas concretos y que creemos que son muy importantes. Los que trabajamos en esto, en la región, hace mucho tiempo, sabemos que los costos regulatorios, los costos de información, los costos logísticos son los que impiden el talento, la creatividad y el potencial está lá. Mas eso es muy importante reducirlo. Ahora, en esta nueva etapa, estamos haciendo y apoyando lo que se mencionaba esta mañana con el colega Morgan y las autoridades de Brasil, la janela única de investimentos. Es la nueva generación de canal único de simplificación. Nuevamente, con menos burocracia, más valor agregado, menos redundancia y más facilitación del comercio. Entonces, son iniciativas muy concretas para reducir los tiempos y los costos del comercio y mejorar también la atracción de investimento. Trabajando también, finalmente,
y después puedo mencionar lo de Bid for Americas en la segunda rodada, que estamos haciendo con Abrao también. El nivel subnacional. Yo soy de un país que tiene una dimensión subnacional en Brasil. Uruguay, país pequeño. En Brasil é muito importante essa agenda de desenvolvimento, de atração de investimento no nível subnacional. E estamos capacitando a las secretarías de desenvolvimento económico en gerar portafolios de proyectos de investimento, también simplificando trámites y procesos para ser más atractivos. Así que el potencial es enorme. Brasil alimenta al mundo. Brasil tiene minerales críticos para la transición energética. Brasil tiene la biodiversidad de esta región. Brasil es importante para el mundo. Y tiene un atractivo impresionante. No en vano, en el 2022, aquí la inversión extranjera directa, investimento extranjero directo, creció 52%. Los números le indican, y acá están los empresarios que son testimonio de que Brasil pisa forte. É muito bom ver um Uruguai vendendo bem o Brasil com essa energia e convicção. Muito bom, Fabrício. Nós temos 4 minutos para terminar o nosso painel. Fábio fez o comentário de pontos a melhorar, aludindo à melhora do ambiente de negócios e do ambiente de atração de investimentos no Brasil. Então, eu vou pedir, nesse tempo que nos resta, explorar a capacidade de síntese desses empreendedores e nos contar, no setor de vocês, qual seria a prioridade para melhorar o nosso ambiente de negócios, melhorar a capacidade do Brasil de atração de investimentos. Mais uma vez, Marcos, vou começar com você. Que desafio, hein? Conectando com o que a Tânia falou, acho que é a questão da gente decidir a nossa vocação e explorar ela. O Brasil tem, nos próximos 2 anos, e mais especificamente nos próximos 9 meses, um momento de inflexão em que a gente vai ser um consumidor de infraestrutura digital ou a gente vai ser um exportador de infraestrutura digital. É a oportunidade que a gente tem de transformar a energia em commodity e exportar, com valor agregado de data center. São 5, se pudesse colocar aqui, 5 fatores que garantem o sucesso de uma implementação de um data center: terreno, energia, permits, são os 3 principais. Esses a gente controla, os estados estão trabalhando, a sensibilização de prefeitos e governadores é cada vez maior, isso está na esfera estadual e municipal. Então, a gente tem aqui o Tarcísio em São Paulo, o Eduardo no Rio Grande do Sul, como 2 caras que deram um passo na frente e conseguiram adaptar o estado para entender essa oportunidade. A gente tem 2 últimos fatores que influem, são, de certa maneira, influenciados por governo, por executivo, por legislativo, mas também por judiciário, que é o tema da regulação. Se a gente acender a 3ª bolinha, que é o 4º semáforo aqui, que é o semáforo da regulação do AI, para a utilização local de cargas regionais, PL 2338 está em andamento, com uma relatoria bastante serena e colaborativa do senador Eduardo Gomes. Deve entrar em votação no Senado agora, que segundo turno de eleições passa. A gente está bastante animado que isso resolve a regulação para a gente colocar cargas de AI local. Isso vem destravando os investimentos que estão sendo feitos no setor. Mas esse garante para a gente que o mercado brasileiro pule dos 800 megawatts de potencial em 10 anos para 3,5 gigawatts de potencial em 10 anos. Então, de 800 para 3,5, 10 milhões de dólares na média por megawatt de investimento direto. Os indiretos, que incluem quem vai colocar suas máquinas dentro do data center, mais o ecossistema, de 2 a 3 vezes esse valor. Só que tem uma quinta, que essa é a fundamental, e essa muda a história do país, que é a gente se abrir para uma regulação internacional de dados que permita hospedar dentro do Brasil dados que não são nossos, dados que não viriam para cá se não houver uma regulamentação que permita que esses dados venham, tenham a segurança de serem processados aqui e retornem. Eu vou falar devagar para entender o tamanho desse salto. Os tais 3,5 GB pulam para 11,5 GB. Esta conta do que a gente pode capturar como um hub global, um dos 16, a gente pode ser um dos 4 maiores, significa um investimento entre diretos e indiretos no Brasil em 10 anos de 200 bilhões de dólares só nesse setor.
200 bilhões de dólares, pega o investimento em formação de capital fixo do Brasil e leva dos 18% para 21,5% e sobe o PIB sozinho de 3% para 4,5% de crescimento ao ano, sustentado por 10 anos. Este é o tamanho em números da oportunidade que a gente tem. O que a gente precisa, entender o tamanho da oportunidade, assumir a vocação exportadora do Brasil, que se aplica hoje tão bem em outras indústrias, e entender que nós temos uma oportunidade única de colocar o país, se não como exportador de tecnologia, como exportador de infraestrutura digital que habilita a tecnologia. Não estimular AI é a não cura do câncer, é a não evolução das cidades, é a não evolução da saúde, é a não evolução da educação. O Brasil não pode estar nessa posição do não, a gente tem que estar na posição do sim. E essa posição do sim, explorando a matriz energética que a gente comentou, dando número, 91% da matriz brasileira é renovável. A matriz americana hoje é 25,5% renovável. Essa é a diferença entre o que a gente já tem na mão, que outros anseiam ter, mas não tem condição de ter. 10 anos de investimento não vão resolver isso. A gente investiu ao longo do tempo, muitas vezes errado, nos lugares errados, mas hoje isso é um presente para o país que a gente tem a obrigação, como brasileiros, empresários e governos, de aproveitar. Trazer capital para o Brasil não é problema, atrair não é o problema. O problema é pousar o capital aqui e garantir que ele tem o uso adequado. Esse é o nosso, hoje esse é o desafio. É um adendo de lei que muda o futuro do país. Então, bem, a gente está no 7º BIF. Você falou em 10 anos, mas eu acho que aí o checkpoint na metade do caminho, no 12º BIF, eu espero que a gente tenha rompido ali o bordão de perder as oportunidades, né? Tânia, por favor, como que a gente faz para o capital pousar e se multiplicar aqui em solo brasileiro? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, parar de perder as oportunidades, né? E a gente tem uma oportunidade única que pode equiparar o Brasil a qualquer grande potência do mundo. E aí, como o Marcos falou, a gente pode ser a grande potência na área de infraestrutura digital, e isso vai habilitar que a gente seja uma potência. A gente já é na área de alimentos, então já somos o celeiro do mundo e a gente pode se posicionar ainda melhor nesse sentido. A gente pode ser uma potência na área de saúde, a gente pode ser uma potência na área de educação. Então, eu ficaria muito grata de ver o país realmente aprovar a regulamentação e dizer um não para a IA. É fazer tudo ao contrário do que foi falado aqui. Realmente é tirar a oportunidade, não só do nosso segmento de tecnologia de investir e expandir, mas é tirar a oportunidade de outros segmentos acelerarem e crescerem e trazerem crescimento econômico inclusivo para os brasileiros, mas também ajudar a contribuir para a economia global. Eu falo também não só como presidente da Microsoft Brasil, mas como membro do conselho do ICC, já fui Danshan, já tive o privilégio de ser Danshan, e a gente sempre discute no ICC o que mais a gente precisa fazer para ter um ambiente saudável de atração de investimentos. Então, capacitação profissional, sem dúvida, é um outro ponto. Então, regulamentação é um ponto. Segurança jurídica, a gente fala de forma recorrente. Combate à corrupção, gente. Isso, se a gente quer atrair investimentos, a gente tem que ter isso na pauta. Muita capacitação profissional, porque a gente está na rabeira de qualquer ranking de talentos globais. O mais recente, a gente está quase na última posição, e a gente pode fazer a diferença aqui. Os talentos que a gente forma, eles vão embora do país, então precisamos que esses cérebros fiquem aqui para que a gente possa capturar tudo isso, e aí sim a gente vai poder pensar num desenvolvimento econômico realmente sustentável e inclusivo. E quando a gente fala de regulamentação, não é só a regulamentação da área técnica da inteligência artificial, mas também a regulamentação de crédito de carbono, que é uma outra porta de entrada de divisas para o Brasil. Eu acho que tem um mercado gigantesco, que o Brasil tem todos os ativos necessários para a gente explorar isso e trazer benefício econômico para o país. Então, eu vejo com otimismo, mas simplesmente, uma vez eu disse na ONU que não basta ser otimista, você tem que ser otimista e ativista. A gente tem que batalhar para que tudo isso seja possível, e a gente precisa fazer mais propaganda positiva do nosso país. As coisas ruins se alastram, e a gente, pelas câmaras, tanto a Anshan como a ICC, a gente discute isso, como que a gente vende, nós, empresariado, se podemos vender um país melhor. Eu acho que é nosso dever também levar esse país do futuro, essa visão positiva para fora do Brasil. Muito obrigada. Bem. Fábio, setor automotivo, qual a prioridade
para a melhoria do ambiente de negócios. Vamos lá. Ontem eu fui ao shopping com a minha família. Estamos de outubro, final de outubro, e as decorações de Natal estavam todas lá. Então, eu queria aproveitar esse espírito natalino antecipado, né, que acho que já faz parte, de boa parte, pelo menos, do comércio, e fazer uma listinha de presentes que eu gostaria de receber do Papai Noel no final do ano. Parte dela já foi feita aqui, então não vou repetir, e considerando que o tempo já estourou, eu vou fazer um pedido. Um pedido bem tático, mas que impacta e muda o jogo. Que é, primeiro, que seja feita a regulamentação da reforma tributária até o final deste ano. E que ela seja feita sem surpresas. A gente sabe que as coisas, infelizmente, quando são aprovadas numa casa, podem ser modificadas em outra casa. Infelizmente, existem grupos de lobby que têm interesses específicos, que fazem com que as grandes conquistas que o Brasil obtém em regulamentações importantes, como a reforma tributária, acabam sendo desfiguradas. Então, o pedido é para que seja aprovada da forma como foi aprovada na Câmara dos Deputados, para que a gente tenha a certeza e a segurança jurídica de que o que foi combinado vai ser implementado. No mesmo nível, né, e ainda me mantendo na reforma tributária, tem lá um presentinho que foi colocado na Câmara, que é o tal do imposto seletivo, que, infelizmente, tem um apelido aí bastante impactante, né, de imposto do pecado. E o setor automotivo foi incluído, né, pelo menos na proposta, esperamos reverter, no imposto do pecado. Só que o setor automotivo, posso estar enganado, mas eu imagino que seja o setor que mais está se transformando rapidamente, com volume de investimentos bilionário, fazendo a descarbonização da sua estrutura, né, de manutenção, de fabricação, migrando da combustão para o elétrico, cuidando da descarbonização, investindo em inovação e, mesmo assim, acaba sendo penalizado pelo desejo, talvez, uma sanha arrecadatória, né, para que ele seja incluído por ser um setor com cadeia, né, de cadeia logística aí infinita, cadeia de produção infinita, e isso pode, sim, impactar, né, todos esses investimentos que estão sendo anunciados. Desde janeiro deste ano, o setor automotivo já anunciou o equivalente a 135 bilhões de reais. Então, se o Papai Noel estiver ouvindo, se alguns deputados, né, líderes políticos estiverem ouvindo, por favor, atenção à questão do imposto seletivo. Ele é muito importante, e é importante, sim, que ele fique fora da reforma tributária para que a gente consiga seguir investindo e prosperando no país. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu estou aqui com a minha visão periférica piscando. Por favor, conclua. Eu não sei se eu olho para a esquerda ou para a direita. Fabrício, você comentou do BID for the Americas. Conte para a gente um pouco das oportunidades que ele traz para investidores, e aí com isso nós concluiremos gentilmente esse painel. Muito breve, e citando a Tânia, com espírito otimista, pero ativista. Esto es una iniciativa muy concreta. O BID son 48 países miembros, 26 mutuarios de América Latina y el Caribe, más 22 son de fora de la región, del mundo entero. Nós estamos haciendo un compromiso de gerar oportunidades para las empresas de estos 22 países que olhem, que miren, que investan en América Latina y el Caribe, en 3 pilares fundamentais. 1, comercio e investimento. Comercio total de América Latina y el Caribe es 2,7 trilhões, con una oportunidad increíble en muchos sectores, recursos naturales, infraestructura, economía digital. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande. ConnectAmericas.com, una plataforma B2B, la lanzamos hace 10 años con el CEO de Google, con Eric Schmidt, la lanzamos acá en Bahía, en una asamblea del banco de BID. Hoy tiene 16 millones de usuarios, 16 de 185 países. Build the Americas, una app en el App Store, si quieren olear proyectos de infraestructura, conectarse con fornecedores locales, plataformas muy concretas para hacer ese esfuerzo. En materia de adquisición, o BID compra en bens y servicios $5 billones al año. Estamos haciendo un bidder center, un lugar, una janela única donde acceder a toda esta información de forma también muy amigable para las empresas. Y finalmente el cofinanciamiento de nuestro sector privado, que bajo la presidencia de mi jefe brasileiro, Ilan Goldfein, está creciendo muito essa parte privada do BID. Así que muitas oportunidades, mas muitas ações específicas. E com você, Abraão, estamos, e com a AmCham, e com as AmChams, e com a US Chamber of Commerce,
Estamos estudiando ciertos sectores particulares, como semiconductores. $500 billion ese sector de semiconductores. Se precisan 100.000 nuevos empleos al año en los próximos 10 años. Así que las oportunidades están, hay que hacer muito y hay poco tiempo, como en este panel. Muito bom. Com isso a gente conclui o painel. Queria agradecer a atenção de todos. Pedir aqui uma salva de palmas para os nossos painelistas. E muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.